Ela não andou desde que nasceu, até que a faxineira fez um milagre. Patrícia Silva apertava as mãos uma contra a outra, enquanto observava sua filha Sofia sendo posicionada na mesa de exercícios pela 10ª vez naquela semana. 5 anos haviam se passado desde o nascimento da menina. 5 anos de consultas caras, tratamentos promissores que levavam a lugar nenhum e uma cadeira de rodas que parecia ter se tornado parte permanente de suas vidas. Foi naquele momento de desespero silencioso que ela notou algo diferente. A nova faxineira da Clínica Esperança, uma jovem negra de cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, estava limpando o chão próximo à mesa de exercícios quando parou completamente o que estava fazendo. "Desculpa, dona", disse a faxineira se aproximando timidamente de Patrícia. "Eu sou a Carla. Comecei a trabalhar aqui essa semana. Posso fazer uma pergunta sobre a Sofia?" Patrícia olhou desconfiada. Nos 5 anos frequentando aquela clínica, nenhuma funcionária da limpeza havia se dirigido a ela diretamente. As faxineiras sempre mantinham distância respeitosa dos pacientes e suas famílias. "Que pergunta?", respondeu Patrícia sem esconder a irritação na voz. "A menina sempre balança o pé direito quando ouve música?", perguntou Carla, apontando discretamente para Sofia, que estava deitada na mesa fazendo exercícios com o fisioterapeuta. Patrícia parou, olhou para a filha e depois de volta para Carla. Naquele momento, uma música suave tocava no sistema de som da clínica e, realmente, o pé direito de Sofia fazia pequenos movimentos rítmicos que acompanhavam a melodia. "Eu nunca reparei nisso", admitiu Patrícia, sentindo um misto de vergonha e curiosidade. Dr. Marcelo, o fisioterapeuta-chefe que atendia Sofia há 3 anos, interrompeu o exercício e caminhou até elas. "Algum problema aqui?", perguntou, olhando especificamente para Carla com expressão severa. "Não, doutor", respondeu Carla rapidamente, voltando a limpar o chão. "Só estava perguntando se podia mudar a música." Mas Patrícia não conseguiu tirar aquela observação da cabeça. Durante o resto da sessão, ficou observando os pés de Sofia, e realmente, sempre que havia música ambiente havia movimento. Sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Quando a sessão terminou e Dr. Marcelo foi atender outro paciente, Patrícia se aproximou de Carla, que estava organizando os produtos de limpeza no carrinho. "Você estudou alguma coisa relacionada a isso?", perguntou Patrícia em voz baixa. "Estudei pedagogia por 2 anos antes de precisar trabalhar", respondeu Carla, sem parar de organizar o carrinho. "Sempre tive interesse em como as crianças respondem a estímulos diferentes." "E o que você acha que significa o que você viu?" Carla parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Patrícia. "Dona Patrícia, posso chamar a senhora assim? Ora, olha só, mas eu não sou médica nem nada. Mas quando uma criança responde à música dessa forma, geralmente significa que as conexões neurais estão funcionando. O problema pode não estar onde todo mundo pensa que está." Patrícia sentiu o coração acelerar. Durante 5 anos havia ouvido de dezenas de especialistas que o problema de Sofia era puramente físico, uma questão de desenvolvimento muscular e coordenação motora. "Que conexões?", insistiu Patrícia. "As emocionais", respondeu Carla simplesmente. "Música desperta emoções, e emoções podem desbloquear movimentos que a mente racional não consegue acessar." Naquele momento, Sofia, que estava sendo transferida de volta para a cadeira de rodas, começou a chorar. Era um choro diferente, não de dor ou desconforto, mas de frustração. "Mamãe, por que eu não consigo?", perguntou Sofia entre soluços, uma pergunta que ela fazia cada vez com mais frequência nos últimos meses. Patrícia sentiu o coração se partir. Não sabia mais o que responder para a filha. As promessas de que ela logo estaria andando começavam a soar vazias até para ela mesma. "Sofia, querida", disse Carla, se agachando na altura da menina. "Você gosta de música?" Sofia parou de chorar e olhou para a faxineira com curiosidade. "Gosto sim. Mamãe sempre coloca música no carro." "Que tipo de música você gosta mais?" "Daquelas que a vovó Lourdes cantava antes de ela ir embora",
respondeu Sofia. E Patrícia sentiu um nó na garganta. Dona Lourdes, mãe de Patrícia, havia sido professora de dança durante 40 anos antes de falecer 2 anos atrás. Sofia e ela tinham uma ligação muito especial, e a menina sempre ficava mais animada quando a avó cantava as velhas canções que aprendera na juventude. Sua vovó era muito especial, né? Disse Carla com um sorriso gentil. Era sim. Ela dizia que quando a gente canta, o corpo fica feliz e faz coisas que a gente nem sabia que conseguia fazer. Patrícia e Carla trocaram um olhar significativo. Havia algo naquelas palavras simples de uma criança de 5 anos que carregava mais sabedoria do que todos os relatórios médicos que Patrícia havia lido nos últimos anos. Dona Patrícia, disse Carla quando Sofia foi distraída por um brinquedo que Patrícia havia trazido na bolsa. A senhora se importaria se eu tentasse alguma coisa diferente com a Sofia? Nada que interfira com o tratamento do doutor, só uma abordagem diferente durante o tempo que eu estou limpando por aqui. Que tipo de abordagem? Perguntou Patrícia, dividida entre a esperança e o ceticismo. Música, conversas, brincadeiras, coisas que façam ela se sentir feliz e relaxada, sem a pressão de ter que conseguir alguma coisa específica. Patrícia olhou para a filha, que estava cantarolando baixinho enquanto brincava. Era raro ver Sofia tão descontraída dentro da clínica. Normalmente ela ficava tensa e ansiosa, sabendo que teria que se esforçar para movimentos que seu corpo aparentemente se recusava a fazer. Eu preciso conversar com meu marido, disse Patrícia finalmente. Mas vou pensar sobre isso. Quando chegaram em casa naquela noite, Roberto Silva estava, como sempre, no escritório fechado, atendendo ligações de trabalho. Patrícia bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Roberto, preciso falar com você sobre a Sofia. Roberto olhou para a esposa por cima dos óculos de leitura, claramente irritado com a interrupção. Patrícia, você sabe que terça-feira é meu dia mais corrido. A apresentação para os investidores é amanhã e... Roberto, uma faxineira da clínica notou algo sobre nossa filha que nenhum médico havia visto em 5 anos. Essa frase fez Roberto parar completamente o que estava fazendo. Como assim? Patrícia contou toda a conversa com Carla, desde a observação sobre os movimentos rítmicos até a teoria sobre bloqueios emocionais. Quanto mais ela falava, mais Roberto balançava a cabeça em negação. Patrícia, pelo amor de Deus, você está considerando seriamente deixar uma faxineira brincar de médica com nossa filha? Nós pagamos fortunas para os melhores especialistas do país. E onde isso nos levou, Roberto? Rebateu Patrícia, sentindo a raiva subir. 5 anos de tratamentos caríssimos e Sofia continua na mesma. Talvez seja hora de tentar algo diferente. Algo diferente seria levar ela para outro país, consultar médicos internacionais, não deixar uma funcionária da limpeza fazer experimentos com nossa filha. A discussão foi interrompida por Sofia, que apareceu na porta do escritório em sua cadeira de rodas, com lágrimas nos olhos. Por que vocês estão brigando por minha causa de novo? Perguntou a menina. E tanto Roberto quanto Patrícia sentiram o peso da culpa. Roberto se levantou da cadeira e se agachou ao lado da filha. Desculpa, princesa. Papai e mamãe não estavam brigando, só conversando sobre como ajudar você a ficar melhor. Eu gostei da moça da limpeza hoje, disse Sofia simplesmente. Ela não ficou olhando para mim com pena igual todo mundo faz. Ela conversou comigo igual eu fosse normal. Essa observação atingiu Roberto como um soco no estômago. Ele percebeu que até ele olhava para a própria filha com pena na maior parte do tempo. Tá bom, disse Roberto após um longo silêncio. Vamos tentar. Mas se eu vir que isso está atrapalhando o tratamento oficial ou deixando a Sofia ainda mais frustrada, paramos imediatamente. No dia seguinte, Patrícia chegou à clínica com uma ansiedade que não sentia há muito tempo. Era como se estivesse apostando todas as fichas em uma possibilidade completamente nova e incerta. Carla estava limpando os corrimãos da área de fisioterapia quando viu Patrícia e Sofia chegarem. Bom dia, dona Patrícia. Oi, Sofia. Como você está hoje? Oi, tia Carla, respondeu Sofia com um sorriso que surpreendeu Patrícia. A menina raramente sorria na clínica.
Carla, disse Patrícia, puxando a faxineira para um canto. Conversei com meu marido. Você pode tentar sua abordagem, mas precisa ser discreto. Não quero criar problemas com a equipe médica. Claro, dona Patrícia. Vai ser tudo muito natural. Só durante o tempo que eu estou trabalhando por aqui. Durante a sessão de fisioterapia de Sofia com o Dr. Marcelo, Carla continuou seu trabalho de limpeza normalmente. Mas Patrícia prestou atenção especial em como ela se movia pelo ambiente. Carla limpava cantarolando baixinho, sempre perto o suficiente de Sofia para que a menina pudesse ouvir as melodias. E realmente, toda vez que Carla cantarolava, os pés de Sofia faziam pequenos movimentos. Dr. Marcelo estava tão concentrado nos exercícios repetitivos que prescrevia que não notava a correlação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Quando a sessão oficial terminou, Dr. Marcelo foi verificar alguns prontuários, deixando Sofia sozinha na mesa de exercícios por alguns minutos. Foi então que Carla se aproximou. Sofia, você quer tentar uma brincadeira diferente? Perguntou Carla, olhando para Patrícia para obter permissão. Que brincadeira? Perguntou Sofia, curiosa. Vamos fingir que você é uma bonequinha de música. Sabe aquelas caixinhas que quando abre toca uma música e a bonequinha dança? Você vai ser a bonequinha. Carla começou a cantarolar uma melodia suave, uma daquelas canções antigas que Dona Lourdes costumava cantar. Sofia reconheceu imediatamente. Essa música é da vovó Lourdes, disse Sofia, com os olhos brilhando. É sim. E agora você vai fazer que nem ela fazia quando dançava. Mas você não precisa ficar em pé. Pode dançar sentadinha mesmo. Pode mover o que você conseguir mover. O que aconteceu a seguir fez Patrícia cobrir a boca com as mãos para não chorar. Sofia começou a movimentar os pés em ritmo com a música, mas desta vez os movimentos eram mais amplos, mais intencionais. Não eram apenas contrações reflexas, eram movimentos coordenados. Muito bem, Sofia, encorajou Carla, continuando a cantarolar. Agora tenta mover os braços também, como se você estivesse regendo uma orquestra. Sofia levantou os braços e começou a fazer movimentos graciosos, como se realmente estivesse dançando sentada. Seus pés continuavam se movendo no ritmo e, pela primeira vez em 5 anos, Patrícia viu algo que poderia ser chamado de controle motor voluntário. Carla, o que está acontecendo aqui? A voz severa de Dr. Marcelo cortou o momento mágico como uma lâmina. Carla parou de cantar imediatamente e voltou para a posição de funcionária submissa. Desculpa, doutor. Estava só, limpando, e a menina pediu para eu cantar. Você não é terapeuta. Não deve interagir com os pacientes além do necessário para fazer seu trabalho, disse Dr. Marcelo claramente irritado. E você, dona Patrícia, não deveria permitir isso. Mas Patrícia estava processando o que havia acabado de ver. Pela primeira vez, Sofia havia movido o corpo com intenção, com coordenação, com alegria. Doutor Marcelo, disse Patrícia, tentando manter a voz calma. Eu vi minha filha se mover de uma forma que ela nunca se moveu antes. Se isso não é progresso, o que é? Dona Patrícia, movimentos reflexos podem ser enganosos. Não podemos criar falsas esperanças baseadas em reações involuntárias a estímulos auditivos. Mas e se não fossem movimentos reflexos? Insistiu Patrícia. E se minha filha estivesse realmente controlando esses movimentos? Dr. Marcelo suspirou, claramente desconfortável com a discussão. Dona Patrícia, eu entendo sua ansiedade, mas 5 anos de avaliações médicas não podem ser questionados baseados em uma observação casual de uma funcionária da limpeza. Vamos continuar com o protocolo estabelecido. Mas Patrícia não conseguiu esquecer o que havia visto. No caminho para casa, ela não parava de fazer perguntas para Sofia. Filha, quando a Carla estava cantando, você sentia que conseguia mexer as pernas melhor? Sentia sim, mamãe. Era igual quando a vovó cantava. Eu fingia que estava dançando junto com ela. E por que você nunca contou isso para o Dr. Marcelo? Sofia ficou pensativa por um momento. Porque ele fica muito sério e fica falando coisas difíceis. E quando eu mexo as pernas com ele, doí.
Com a tia Carla não dói. É gostoso. Essa resposta fez Patrícia repensar tudo. Durante anos, ela havia assumido que o desconforto de Sofia durante as sessões de fisioterapia era normal, parte necessária do processo de reabilitação. Nunca havia considerado que a tensão e a ansiedade pudessem estar sabotando os próprios exercícios. Naquela noite, quando Roberto chegou em casa, Patrícia estava na internet pesquisando sobre a relação entre música, emoções e desenvolvimento motor. O que ela descobriu a deixou ainda mais convencida de que Carla havia identificado algo importante. Roberto, você precisa ver isso, disse ela, mostrando o notebook para o marido. Existem estudos sobre como a música pode estimular conexões neurais que exercícios tradicionais não conseguem alcançar. Roberto olhou rapidamente para a tela. Patrícia, qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa na internet. Isso não são estudos científicos sérios. Mas são sim, insistiu Patrícia, clicando em links de universidades reconhecidas. Olha aqui, pesquisa da Universidade de São Paulo sobre musicoterapia em reabilitação infantil. E aqui, um estudo internacional sobre como o estado emocional afeta a resposta motora em crianças. Roberto se sentou ao lado da esposa e começou a ler com mais atenção. O que ele viu o fez questionar suas próprias certezas. Mesmo que isso seja verdade, disse ele finalmente, isso significa que deveríamos procurar um musicoterapeuta profissional, não deixar uma faxineira fazer experimentos com nossa filha. Roberto, a Sofia respondeu a Carla de uma forma que nunca respondeu a nenhum profissional. Talvez o diploma não seja o mais importante aqui. O diploma é garantia de que a pessoa sabe o que está fazendo. E 5 anos de diplomas nos deram o quê? Rebateu Patrícia, sentindo a frustração crescer novamente. A discussão foi interrompida por Sofia gritando do quarto. Os dois correram para ver o que havia acontecido e encontraram a menina sentada na cama, chorando. O que foi, princesa? Perguntou Roberto, se sentando na cama e abraçando a filha. Eu tive um sonho ruim, soluçou Sofia. Eu sonhei que nunca mais ia ver a tia Carla porque vocês não deixavam. Roberto e Patrícia trocaram um olhar carregado de significado. Eles estavam debatendo o futuro do tratamento da filha, mas não haviam parado para perguntar o que ela queria. Sofia, disse Patrícia gentilmente, você gosta quando a Carla canta para você? Gosto muito. Quando ela canta, eu lembro da vovó, e aí eu fico feliz, e quando eu fico feliz, minhas pernas ficam felizes também. Essa explicação simples e direta fez Roberto finalmente entender. Sua filha não estava falando apenas de música ou movimento. Ela estava falando de conexão emocional, de se sentir compreendida e aceita. Tá bom, disse Roberto, surpreendendo tanto Patrícia quanto Sofia. Vamos dar uma chance maior para a tia Carla, mas com algumas condições. Que condições? Perguntou Patrícia. Primeiro, quero conversar pessoalmente com ela. Segundo, quero entender exatamente o que ela pretende fazer. E terceiro, se Dr. Marcelo estiver certo e isso for só uma ilusão, paramos sem discussão. E quarto, acrescentou Sofia com um sorriso, vocês param de brigar por minha causa. Roberto riu pela primeira vez em semanas. Pode deixar, princesa. Papai promete. Na manhã seguinte, Roberto cancelou suas reuniões da manhã e acompanhou Patrícia e Sofia à clínica. Ele queria conhecer pessoalmente a mulher que havia criado tanta esperança e tanta polêmica em sua família. Carla estava limpando os espelhos da sala de exercícios quando os viu chegarem. Roberto notou imediatamente como o rosto de Sofia se iluminou ao ver a faxineira. Bom dia, tia Carla, disse Sofia, acenando da cadeira de rodas. Bom dia, princesa, respondeu Carla com um sorriso caloroso. Trouxe o papai hoje? Trouxe sim. Ele quer conversar com você. Roberto se aproximou, estudando Carla com o olhar analítico que usava em reuniões de negócios, mas havia algo na postura dela, na forma como olhava diretamente nos olhos dele sem intimidação, que o impressionou positivamente. Você é a Carla, disse Roberto estendendo a mão. Sou Roberto Silva, pai da Sofia. Prazer, seu Roberto, respondeu Carla, apertando a mão dele com firmeza. A Sofia é uma menina muito especial.
Minha esposa me contou sobre suas observações. Gostaria de entender melhor o que você acha que pode fazer pela minha filha. Carla olhou rapidamente para Sofia, que estava brincando com um brinquedo, e depois de volta para Roberto. Seu Roberto, posso falar aberto? Por favor. Eu não sou médica, não sou terapeuta formada, não tenho diploma para tratar sua filha. Mas eu tenho olhos para ver e ouvidos para escutar. E o que eu vejo é uma menina inteligente e sensível que está carregando o peso de decepcionar todo mundo ao redor dela. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Carla havia resumido em uma frase algo que ele nunca havia considerado conscientemente. Continue, disse ele, engolindo o orgulho. A Sofia responde à música porque música traz alegria, e alegria relaxa o corpo. Quando o corpo está relaxado, os movimentos fluem naturalmente. Quando o corpo está tenso e ansioso, até movimentos que deveriam ser simples ficam difíceis. E o que você propõe fazer? Nada revolucionário, respondeu Carla. Conversar com ela, cantar, brincar, fazer ela rir, deixar ela ser criança em vez de ser paciente. E durante esse processo, observar e estimular os movimentos que surgirem naturalmente. Roberto olhou para a filha, que havia parado de brincar e estava claramente prestando atenção na conversa dos adultos. Sofia, chamou Roberto. Vem cá, princesa. Sofia se aproximou com a cadeira de rodas. O que você quer que o papai faça sobre a tia Carla? Eu quero que você deixe ela me ajudar, disse Sofia sem hesitação. Não do jeito que os médicos fazem, que dói e é chato. Do jeito dela, que é gostoso e faz eu lembrar da vovó. E se não der certo? Sofia pensou por um momento. Papai, vocês sempre falam que não deu certo com os médicos também. Pelo menos com a tia Carla eu fico feliz. Essa resposta foi o argumento final que Roberto precisava ouvir. Tá bom, disse ele, se dirigindo a Carla. Vamos tentar. Mas quero relatórios. Quero saber exatamente o que vocês fazem e quais são os resultados. E se Dr. Marcelo achar que isso está interferindo no tratamento oficial... Eu entendo perfeitamente, seu Roberto, interrompeu Carla. E pode ter certeza de que vou cuidar da Sofia como se ela fosse minha própria filha. Roberto assentiu e foi falar com o Dr. Marcelo para explicar a situação. A conversa não foi fácil. O médico deixou claro que não aprovava a decisão, mas desde que não interferisse diretamente nas sessões oficiais, não poderia impedir. Só espero que vocês não criem expectativas irreais baseadas em progressos aparentes, advertiu o Dr. Marcelo. Tenho visto muitas famílias se decepcionarem com abordagens não convencionais. Doutor, disse Roberto, com todo respeito, expectativas irreais é o que temos há 5 anos. Talvez seja hora de tentar algo diferente. Nos dias seguintes, uma nova rotina se estabeleceu na Clínica Esperança. Sofia chegava para suas sessões oficiais de fisioterapia, mas agora também tinha um tempo especial com Carla, que a clínica oficiosamente permitiu durante os intervalos de limpeza. Carla trouxe de casa um pequeno violão que seu falecido avô havia lhe deixado. Durante os momentos com Sofia, ela tocava canções simples e ensinava a menina a acompanhar com movimentos dos braços e pernas. Sofia, hoje vamos fingir que você é uma maestrina, disse Carla no terceiro dia da nova rotina. Maestrinas dirigem orquestras grandes com muitos músicos. Como que faz para dirigir? Perguntou Sofia, animada. Com os braços assim, ó, demonstrou Carla, fazendo movimentos amplos e graciosos com os braços. E às vezes com o corpo inteiro, até as pernas ajudam a marcar o ritmo. Sofia começou a imitar os movimentos de Carla. Inicialmente apenas com os braços, mas gradualmente incorporou movimentos de tronco e, surpreendentemente, contrações rítmicas das pernas. Patrícia, que observava discretamente, ficou impressionada com a coordenação que Sofia demonstrava. Eram movimentos sutis, mas claramente intencionais e coordenados com a música. Carla, disse Patrícia quando Sofia foi ao banheiro. Ela está realmente controlando esses movimentos, não é? Dona Patrícia, a Sofia sempre teve controle. O problema é que ninguém nunca criou um ambiente
onde ela se sentisse segura e confiante para usar esse controle. Como assim? Pense assim, quando a gente está nervosa ou com medo, até coisas simples ficam difíceis. Imagina uma criança de 5 anos que há 5 anos só ouve que ela tem problemas, que ela precisa se esforçar mais, que ela precisa conseguir fazer coisas que parecem impossíveis para ela. Patrícia sentiu uma pontada de culpa. Quantas vezes ela havia pressionado Sofia para tentar andar? Quantas vezes havia demonstrado frustração quando os progressos não vinham? Você está dizendo que nós causamos parte do problema? Eu estou dizendo que vocês são pais que amam a filha e querem o melhor para ela, respondeu Carla diplomaticamente. Mas às vezes o amor pode virar pressão sem a gente perceber. Essa conversa fez Patrícia repensar muitas interações que teve com Sofia ao longo dos anos. Ela começou a perceber que havia criado uma dinâmica onde Sofia associava movimento com expectativa, frustração e decepção. No final da semana, Sofia havia progredido para movimentos de pernas mais amplos e coordenados. Mais importante ainda, ela estava sempre sorrindo durante as sessões com Carla, um contraste gritante com a ansiedade que demonstrava durante a fisioterapia tradicional. Doutor Marcelo observava os progressos com ceticismo profissional, mas mesmo ele não podia negar que havia algo diferente na postura e no humor de Sofia. Dona Patrícia, disse ele, após uma sessão particularmente produtiva, admito que a Sofia está mais responsiva durante nossos exercícios também. Ainda não posso atribuir isso diretamente às atividades musicais, mas há uma melhora no humor dela. E isso não é importante para o tratamento? Perguntou Patrícia. É sim, admitiu o Dr. Marcelo relutantemente. O estado emocional do paciente é um fator significativo na reabilitação. Foi nesse momento que Carla se aproximou, tendo terminado a limpeza da sala. Dr. Marcelo, posso fazer uma sugestão? Perguntou ela respeitosamente. O médico a olhou com surpresa. Era raro funcionários da limpeza se dirigirem diretamente a ele. Que sugestão? E se integrássemos a música aos exercícios oficiais? Não estou falando de mudar o protocolo, só de tocar músicas que a Sofia gosta durante os exercícios que o senhor prescreve. Dr. Marcelo considerou a proposta. Era uma mudança mínima que não comprometeria a integridade do tratamento. Podemos tentar, disse ele finalmente, mas mantemos todos os exercícios e avaliações como estão estabelecidos. Claro, doutor, concordou Carla. Na sessão seguinte, Carla trouxe seu violão e tocou suavemente, enquanto o Dr. Marcelo conduzia os exercícios com Sofia. O resultado foi imediato e inegável. Sofia não apenas tolerou melhor os exercícios, como demonstrou amplitude de movimento que não havia mostrado antes. Interessante, murmurou o Dr. Marcelo fazendo anotações. A resposta muscular está definitivamente melhor com o estímulo musical. Doutor, disse Sofia, surpreendendo todos ao falar durante o exercício, algo que raramente fazia. Posso tentar fazer o exercício em pé hoje? Dr. Marcelo parou completamente o que estava fazendo. Sofia nunca havia pedido para tentar movimentos mais desafiadores. Sempre recuava quando ele sugeria progressões. Sofia, ficar em pé ainda é muito difícil para você, explicou ele gentilmente. Mas eu quero tentar, insistiu Sofia. Com a música da tia Carla e com você me ajudando. Patrícia olhou para Dr. Marcelo com expectativa. Pela primeira vez, sua filha estava pedindo para tentar algo, ao invés de resistir. Podemos tentar por alguns segundos, concordou o Dr. Marcelo finalmente, mas com muito apoio. Carla começou a tocar uma melodia suave e encorajadora. Dr. Marcelo posicionou Sofia na mesa de exercícios e começou a ajudá-la a ficar em pé, oferecendo suporte total. Para a surpresa de todos, Sofia não apenas tolerou a posição em pé, como começou a fazer pequenos movimentos de balanço no ritmo da música. Eram movimentos minúsculos, mas representavam controle motor que ela nunca havia demonstrado antes. Meu Deus, sussurrou Patrícia, cobrindo a boca com as mãos. Sofia, você está conseguindo manter o equilíbrio, disse Dr. Marcelo, claramente impressionado. Continue assim.
Sofia ficou em pé com apoio por quase 1 minuto inteiro. Quando o Dr. Marcelo a ajudou a se sentar novamente, ela estava radiante. "Eu consegui, né, tia Carla?" perguntou Sofia com os olhos brilhando. "Conseguiu sim, princesa. Você foi incrível", respondeu Carla com lágrimas nos olhos. Dr. Marcelo ficou em silêncio por um longo momento, processando o que havia presenciado. "Dona Patrícia", disse ele finalmente, "acho que precisamos reavaliar nosso plano de tratamento. Claramente há fatores que não estávamos considerando adequadamente." "Que fatores?" perguntou Patrícia, ainda emocionada com o que havia visto. "O aspecto emocional e motivacional", admitiu o Dr. Marcelo. "Carla está certa. Quando a Sofia se sente confiante e alegre, sua resposta motora melhora significativamente. Essa foi a primeira vez que Dr. Marcelo reconheceu publicamente que Carla havia identificado algo importante que ele havia perdido. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nas semanas seguintes, a abordagem integrada começou a produzir resultados que surpreenderam até os mais otimistas. Sofia não apenas mantinha-se em pé por períodos mais longos, como começou a dar pequenos passos laterais com apoio. Mas foi durante uma sessão 3 semanas depois que aconteceu algo que mudaria tudo para sempre. Sofia estava praticando ficar em pé com o Dr. Marcelo quando Carla começou a tocar uma música que Dona Lourdes havia ensinado para Sofia pouco antes de falecer. Era uma cantiga de roda antiga, simples, mas emocionalmente carregada para a menina. "Vovó Lourdes", sussurrou Sofia, e de repente, sem qualquer apoio, deu 2 passos vacilantes, mas deliberados em direção a Carla. O silêncio na sala foi absoluto. Dr. Marcelo estava com as mãos estendidas, pronto para apoiar Sofia, mas ela havia se movido além de seu alcance. Patrícia estava paralisada, quase sem acreditar no que via. Sofia deu mais um passo, tremendo, mas determinada, antes de Dr. Marcelo rapidamente se mover para apoiá-la novamente. "Sofia", disse ele com voz embargada, "você acabou de andar. Você andou sozinha." "Eu sei", respondeu Sofia simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "A vovó me ajudou." Patrícia começou a chorar, mas eram lágrimas de uma alegria que ela não sentia há 5 anos. Carla estava chorando também, abraçando o violão contra o peito. "Dr. Marcelo", disse Patrícia entre soluços, "o que isso significa?" "Significa que sua filha sempre teve a capacidade física de andar", respondeu ele, claramente emocionado também. O que ela não tinha era o ambiente emocional necessário para acessar essa capacidade. "Então, todos esses anos nós tratamos o sintoma, não a causa", admitiu o Dr. Marcelo. "A causa não era física, era emocional." Essa revelação foi ao mesmo tempo libertadora e devastadora para Patrícia. Por um lado, sua filha podia andar. Por outro lado, 5 anos haviam sido perdidos porque ninguém havia considerado que o problema pudesse estar no coração, não nas pernas. "Carla", disse Dr. Marcelo, se dirigindo à faxineira com um respeito que nunca havia demonstrado antes. "Você salvou esta menina. Não foi um milagre médico, foi um milagre humano." Carla balançou a cabeça modestamente. "Eu só prestei atenção no que ela estava tentando me dizer, doutor. Todas as crianças falam com a gente, só que às vezes nós não sabemos escutar." Naquela noite, Roberto chegou em casa para encontrar Patrícia sentada na sala, ainda processando os eventos do dia. Sofia estava dormindo, exausta, mas radiante após o dia histórico. "Como foi na clínica?" perguntou Roberto, como fazia todos os dias. "Roberto", disse Patrícia com a voz trêmula, "nossa filha andou hoje." Roberto parou no meio do movimento de afrouxar a gravata. "Como assim?" Patrícia contou tudo, desde a integração da música aos exercícios até os primeiros passos independentes de Sofia. Quanto mais ela falava, mais Roberto se sentava pesadamente no sofá. 5 anos, disse ele finalmente. 5 anos de médicos, terapias, esperanças frustradas. E a resposta estava em uma faxineira que prestou atenção em algo que ninguém mais viu.
Roberto, não podemos pensar assim. O importante é que descobrimos agora. Mas podíamos ter descoberto antes, disse Roberto, com a voz carregada de culpa. Quantas vezes eu disse para você que estava perdendo tempo procurando soluções alternativas? Quantas vezes eu insisti que só médicos caros poderiam ajudar nossa filha? Patrícia se sentou ao lado do marido e segurou sua mão. Roberto, nós fizemos o que achávamos que era melhor. Ninguém é culpado aqui. E a Carla? Já perguntou Roberto. Como vamos agradecer uma pessoa que nos devolveu nossa filha? Ainda não sei, admitiu Patrícia. Como você agradece alguém por um milagre? Na manhã seguinte, Roberto fez algo que não fazia há anos. Chegou atrasado no escritório porque acompanhou Patrícia e Sofia à clínica. Ele queria ver pessoalmente os progressos de sua filha. Quando chegaram, Carla estava conversando com o Dr. Marcelo em um canto da sala. A conversa parecia séria e Patrícia se aproximou com curiosidade. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. Na verdade, sim, respondeu o Dr. Marcelo. Eu estava discutindo com Carla sobre formalizar sua participação no tratamento da Sofia. Como assim? Dona Patrícia, disse Carla, o Dr. Marcelo está oferecendo uma oportunidade para eu trabalhar como assistente terapêutica aqui na clínica. Mas eu expliquei para ele que não tenho formação adequada. E eu expliquei para ela, continuou o doutor. Marcelo, que formação pode ser adquirida, mas sensibilidade e intuição como a dela não se ensina em faculdade. Roberto, que havia ouvido a conversa, se aproximou. Carla, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, seu Roberto. Por que você não terminou a faculdade de pedagogia? Carla ficou em silêncio por um momento, claramente desconfortável. Meu pai ficou desempregado no meu 3º ano. Eu tive que começar a trabalhar para ajudar em casa. A mensalidade da faculdade era cara demais. E você gostaria de terminar? É meu sonho, admitiu Carla. Sempre foi, mas agora já faz 4 anos que eu parei. Seria difícil voltar. Roberto e Patrícia trocaram um olhar. Eles haviam chegado à mesma conclusão simultaneamente. Carla, disse Patrícia, gostaríamos de fazer uma proposta para você. Que proposta? Nós pagamos sua faculdade para você terminar a pedagogia. E depois, se você quiser, pode se especializar em terapia infantil ou musicoterapia, disse Roberto. E durante esse tempo, você continua trabalhando com a Sofia. Não como faxineira, mas como assistente terapêutica. Carla olhou para eles com incredulidade. Vocês estão falando sério? Carla, disse Sofia, que havia se aproximado silenciosamente na cadeira de rodas. Você me ajudou a andar. Agora nós queremos ajudar você a realizar seu sonho. As lágrimas nos olhos de Carla foram inevitáveis. Eu não sei o que dizer. Diga sim, sugeriu o Dr. Marcelo com um sorriso. Raramente vejo uma oportunidade tão perfeita de justiça poética. Sim, disse Carla soluçando. Sim, eu aceito. Os meses seguintes foram de transformação para todos os envolvidos. Sofia continuou progredindo, passando de alguns passos vacilantes para caminhadas curtas, sempre com música e sempre com Carla por perto. Carla começou a frequentar aulas noturnas para terminar sua formação, enquanto passava os dias trabalhando com Sofia e outros pacientes da clínica que começaram a se beneficiar de sua abordagem diferenciada. Dr. Marcelo implementou mudanças no protocolo da clínica, incorporando elementos musicais e emocionais aos tratamentos tradicionais. Os resultados foram tão positivos que outras clínicas começaram a procurá-lo para entender a metodologia. Mas talvez a transformação mais significativa tenha acontecido na família Silva. Roberto começou a trabalhar menos e estar mais presente. Patrícia deixou de ver Sofia como uma paciente e voltou a vê-la como filha. E Sofia, pela primeira vez na vida, sentia-se verdadeiramente aceita e amada exatamente como era. 6 meses após os primeiros passos, Sofia estava caminhando distâncias curtas sem apoio. Não era perfeito, ainda havia tropeços e momentos de desequilíbrio, mas era independente e real. Carla, disse Sofia durante uma de suas sessões, posso fazer uma pergunta? Claro, princesa.
Por que você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava? Carla parou de tocar o violão e olhou nos olhos da menina. Porque eu vi você, Sofia. Não seus problemas, não suas limitações. Eu vi uma menina inteligente e corajosa que só precisava de alguém que acreditasse nela. E agora? Agora você não precisa mais que ninguém acredite em você, respondeu Carla com um sorriso. Porque você aprendeu a acreditar em você mesma. Essa conversa aconteceu na frente de Patrícia, que a guardou no coração como uma das lições mais importantes que já havia aprendido sobre maternidade e sobre vida. 3 meses depois, Carla se formou em pedagogia com louvor. Sua monografia foi sobre o impacto dos fatores emocionais no desenvolvimento motor infantil, baseada em sua experiência com Sofia e outros pacientes. A clínica ofereceu a ela uma posição permanente como terapeuta infantil especializada, e Carla aceitou, com a condição de que continuaria trabalhando especificamente com Sofia pelo tempo que fosse necessário. Tia Carla, disse Sofia no dia da formatura, você realizou seu sonho. Realizei sim, respondeu Carla, mas meu maior sonho já havia se realizado antes. Qual? Ver você andar. 1 ano após os primeiros passos, Sofia estava caminhando normalmente, frequentando escola regular e vivendo uma vida completamente normal. As sessões de fisioterapia haviam se tornado encontros semanais de manutenção, e as sessões com Carla eram agora encontros de amizade e música. Durante uma dessas sessões, Sofia fez uma observação que surpreendeu todos os adultos presentes. Sabe, disse ela, balançando as pernas enquanto Carla tocava violão. Eu acho que não era só eu que não conseguia andar. Como assim? Perguntou Patrícia. Vocês também não conseguiam andar. Estavam presos igual eu. Presos como? Presos na tristeza, na preocupação, no medo. A tia Carla não me ensinou só a andar. Ela ensinou vocês também. Essa observação profunda de uma criança de 6 anos fez todos os adultos refletirem sobre suas próprias jornadas de crescimento durante aquele período. Roberto percebeu que havia aprendido a valorizar relacionamentos ao invés de apenas sucessos profissionais. Patrícia havia aprendido a aceitar e amar sem tentar controlar ou corrigir. Dr. Marcelo havia aprendido a ouvir com o coração, não apenas com o conhecimento técnico, e Carla havia aprendido que, às vezes, os maiores milagres acontecem quando simplesmente prestamos atenção ao que está bem na nossa frente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 2 anos depois, a Clínica Esperança havia se tornado referência nacional em reabilitação infantil integrativa. Famílias de todo o país procuravam o tratamento que combinava técnicas tradicionais, com abordagens emocionais e musicais. Carla, agora oficialmente terapeuta especializada, desenvolveu um programa de treinamento para outros profissionais interessados na metodologia. Mas ela sempre fazia questão de enfatizar que técnicas podiam ser ensinadas, mas sensibilidade humana precisava ser cultivada. Sofia, aos 8 anos, era uma criança ativa e feliz que adorava dançar, correr e brincar como qualquer outra criança de sua idade. Ela mantinha uma amizade especial com Carla, que havia se tornado praticamente parte da família Silva. Em uma tarde de sábado, enquanto Sofia brincava no parque próximo à clínica, ela viu uma menina um pouco mais nova sendo empurrada por uma mulher em uma cadeira de rodas. A criança tinha a mesma expressão que Sofia se lembrava de ter, resignação misturada com tristeza. Mamãe, disse Sofia puxando a mão de Patrícia, posso falar com aquela menina? Claro, filha. Sofia se aproximou da mãe e da criança na cadeira de rodas. Oi, disse ela com um sorriso. Eu sou a Sofia. Oi, respondeu a mãe, surpresa. Eu sou a Fernanda, e essa é minha filha Luísa. Oi, Luísa, disse Sofia, se agachando na altura da menina. Você gosta de música? Luísa assentiu timidamente. Eu também gosto muito. Música me ajudou a andar. Como assim? Perguntou Fernanda interessada. Sofia contou brevemente sua história,
explicando como Carla havia usado música para ajudá-la a descobrir que podia andar. Quanto mais ela falava, mais esperança aparecia nos olhos de Fernanda. "Vocês frequentam alguma clínica?" perguntou Sofia. "Sim, mas não está dando muito resultado", admitiu Fernanda. "Mamãe", Sofia chamou Patrícia. "Podemos apresentar a dona Fernanda para a tia Carla?" Patrícia se aproximou e, após uma conversa mais detalhada, ofereceu-se para levar Fernanda e Luísa para conhecer a Clínica Esperança e o trabalho de Carla. 3 semanas depois, Luísa dava seus primeiros passos, seguindo o mesmo processo que Sofia havia seguido anos antes: música, amor, paciência e compreensão. "Sofia", disse Carla naquele dia, "você está começando a fazer o que eu fiz com você." "O quê?" "Prestar atenção nas pessoas e ajudar quando pode." Sofia sorriu. "Aprendi com a melhor professora." Essa troca de papéis, Sofia ajudando outras crianças como Carla havia ajudado ela, representou o círculo completo da transformação que havia começado anos antes. À medida que Sofia crescia, ela mantinha o interesse em ajudar outras crianças com dificuldades similares. Aos 10 anos, ela já acompanhava Carla em algumas sessões, oferecendo perspectiva de criança para criança que os adultos não conseguiam fornecer. "Tia Carla", disse Sofia em uma dessas ocasiões, "por que algumas crianças conseguem andar mais rápido que outras?" "Porque cada criança tem sua própria história, sua própria personalidade, seus próprios medos e alegrias", explicou Carla. "O que funcionou para você pode não funcionar exatamente igual para outra criança. Então, como a gente sabe o que fazer? A gente escuta, observa, tenta coisas diferentes e, principalmente, nunca desiste." "Igual você fez comigo?" "Igual eu fiz com você." Essa conversa aconteceu na presença de Patrícia, que ainda se emocionava ao ver a maturidade e compaixão que sua filha havia desenvolvido. Sofia não apenas havia aprendido a andar fisicamente, havia aprendido a andar pela vida com empatia e determinação. Em uma tarde especial, a família Silva organizou uma pequena festa na clínica para celebrar o 3º aniversário dos primeiros passos de Sofia. Estavam presentes Dr. Marcelo, toda a equipe da clínica, algumas famílias que haviam sido ajudadas pelo programa e, claro, Carla. "Antes de cortar o bolo", disse Roberto pedindo a atenção de todos, "gostaríamos de fazer um agradecimento especial." "Carla", disse Patrícia com a voz embargada, 3 anos atrás, você era uma faxineira que trabalhou alguns dias na clínica onde nossa filha fazia tratamento. Hoje você é mestre em terapia infantil, responsável por um programa que já ajudou centenas de crianças e parte da nossa família. Mas o mais importante", acrescentou Roberto, "é que você nos ensinou que às vezes as maiores soluções vêm das observações mais simples, das pessoas mais inesperadas, dos corações mais abertos." Sofia se levantou da cadeira e caminhou até Carla. "Tia Carla, eu quero que você saiba que você não me ensinou só a andar com as pernas. Você me ensinou a andar pela vida inteira." Carla abraçou Sofia, ambas chorando lágrimas de alegria e gratidão. "E você me ensinou que acreditar em alguém pode mudar 2 vidas. A da pessoa em quem você acredita e a sua própria", respondeu Carla. "Doutor." Marcelo se aproximou do pequeno grupo. "Posso dizer algo?" perguntou ele. Todos assentiram. "Em 20 anos de carreira médica, eu nunca vi uma transformação tão completa quanto a que aconteceu aqui. Não apenas na Sofia, mas em todos nós. Carla nos ensinou que medicina não é apenas sobre técnicas e protocolos, é sobre ver a pessoa inteira, não apenas o problema." "E o que aprendemos com isso?" perguntou Patrícia. "Que milagres acontecem quando juntamos conhecimento científico com amor, paciência e atenção genuína", respondeu Dr. Marcelo. "E que às vezes a pessoa menos esperada pode ter a resposta que todos estávamos procurando." A festa continuou com música, como não poderia deixar de ser. Sofia dançou, Carla tocou violão e famílias que haviam passado por jornadas similares compartilharam suas histórias de superação. Ao final da tarde, quando todos já haviam ido embora, Sofia, Patrícia, Roberto e Carla ficaram sozinhos na sala da clínica. "Tia Carla", disse Sofia, "posso fazer uma pergunta?"
Sempre pode, princesa. Você acha que minha história pode ajudar outras crianças que estão passando pelo que eu passei? Carla olhou para Roberto e Patrícia, que assentiram encorajadoramente. Acho que sim, Sofia. Sua história mostra que sempre há esperança, mesmo quando parece que não há. Então eu quero contar minha história para todo mundo que precisar ouvir, declarou Sofia com determinação. E foi assim que, meses depois, Sofia começou a acompanhar Carla em palestras e eventos, compartilhando sua perspectiva de criança sobre superação e nunca desistir. Sua mensagem era sempre simples e poderosa. Eu não conseguia andar, mas havia alguém especial que acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. E agora eu posso andar, correr, dançar e ajudar outras crianças a acreditar nelas mesmas também. A história de Sofia e Carla se espalhou além da clínica, além da cidade, chegando a inspirar programas similares em várias partes do país. Mas para elas, o mais importante não era a fama ou reconhecimento. Era a certeza de que cada criança que aprendia a andar, física e emocionalmente, representava um milagre renovado. Em uma entrevista para uma revista médica, Carla foi perguntada sobre qual havia sido o momento mais marcante de toda sua trajetória. Não foi quando Sofia deu os primeiros passos, respondeu ela, surpreendendo o entrevistador. Foi quando ela me perguntou se podia ajudar outras crianças. Naquele momento, eu soube que não havia apenas curado suas pernas. Havia ajudado a formar um coração compassivo que continuaria curando outras pessoas para o resto da vida. Essa resposta resumiu perfeitamente o legado da jornada que havia começado com uma simples observação. Uma menina movendo os pés no ritmo da música. Anos depois, quando Sofia se tornou adolescente, ela escreveu uma carta para Carla que a terapeuta guardou como seu maior tesouro. Tia Carla, às vezes as pessoas me perguntam qual foi o dia mais importante da minha vida. Elas esperam que eu diga que foi o dia que eu andei pela primeira vez. Mas não foi. O dia mais importante foi quando você olhou para mim e viu não o que eu não conseguia fazer, mas quem eu realmente era. Porque foi naquele dia que eu comecei a me ver assim também. Obrigada por me ensinar que o verdadeiro milagre não é conseguir andar. É conseguir acreditar em si mesmo. Com amor, Sofia. Essa carta capturou a essência de uma transformação que havia mudado não apenas uma menina, mas uma família inteira, uma equipe médica, uma clínica e centenas de outras famílias que se beneficiaram do programa que nasceu de uma observação simples e um coração aberto. A história de Sofia e Carla provou que às vezes os maiores milagres não acontecem em laboratórios ou salas de cirurgia, mas em momentos de conexão humana genuína, onde alguém se importa o suficiente para prestar atenção, acreditar e nunca desistir. E o mais bonito de tudo é que essa história continua se escrevendo a cada dia, a cada criança que aprende a andar, a cada família que redescobre a esperança, a cada pessoa que percebe que pode fazer a diferença na vida de alguém, simplesmente prestando atenção ao que realmente importa. Fim da história. Agora queremos saber sua opinião sobre essa história emocionante de superação e amor. Você acredita que pequenos gestos podem realmente fazer grandes diferenças? Conte nos comentários qual parte mais te emocionou. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração.